Continuando então, pessoal, vamos falar agora do caso que é dos principais casos que a gente tem, que é o spin meio, né? Então, é o spin dos chamados férmions, né? Então, todo férmion, como o elétron, por exemplo, ele é uma partícula elementar que tem spin meio, certo? E aí, com isso, a gente consegue descrever a álgebra desse sistema, os estados desse sistema. E além disso, é fácil da gente expandir isso para situações em que eu tenha outros spins, como por exemplo o caso do fóton, né, que é um bóson e tem um spin 1, né, como eu disse na aula passada. Tá? E aí, como eu disse para vocês, existem duas possibilidades, né, para formar essa base aqui. Então eu tenho o up e o down. Tá? Então, eles formam uma base ortogonal, então isso significa que se eu fizer a projeção entre esses dois caras aqui, isso aqui é exatamente igual ao volta adjunto, né? Down, up, que é zero. E essa precisa ser uma base normalizada, então up escalar up é igual ao down escalar down, que é 1, né? Então são vetores que são normalizados. Só para lembrar, esse up e down a gente define através do operador S, né? E para o caso do spin, o S igual a meio. Isso significa que o ms, que é o número quântico de spin, ele pode ter duas possibilidades. Então ele pode ser mais meio e menos meio. Isso porque o ms ele é limitado pelo número quântico S, tá? Então é exatamente aquela mesma álgebra de spin que a gente tinha. E aí a gente acabou escolhendo então só uma representação, né? O up como sendo o meio e o down como sendo meio e menos meio. Então são dois estados que são degenerados em S e há uma quebra de degenerescência quando eu levo em consideração o número quântico ms. Tá? E aí a gente pode pensar, bom, se eu só tenho esses dois estados, qualquer estado pode ser escrito como uma combinação linear. Então suponha que eu tenho uma partícula e ela vai ser descrita na base desses dois sistemas. Então, o estado essa partícula vai ser alguma coisa do tipo, vamos lá, x, que é o estado dessa partícula. Eu posso até colocar em notação, mantendo a notação vetorial, lá x aqui, é um A up mais um B down, tá? Onde esse A e B são as projeções, né? Porque eu posso por exemplo, projetar esse estado x aí no vetor up. Então isso me dá o quê? A é um número, né? Então isso aqui me dá up mais B down. Opa, desculpa, aqui a projeção é no up, né? Up e down. Bom, a gente sabe que isso é zero, a gente sabe que isso é 1, então o A nada mais é do que a projeção do estado X no spin up. Da mesma forma, se eu projetar o estado na direção down, isso aqui vai me dar A down escalar up mais B down escalar down, certo? E aí, mais uma vez, pela ortogonalidade isso é 0 e pela ortonormalidade isso é 1. Tá? Então, outra forma de escrever esses vetores é o seguinte, é escrever x, né? O A, então, vai ser up x, up, lembrando que isso aqui é A, mais down, eu falo down e escrevo B, down x
e down. Se eu reorganizar esses sistemas, né, porque isso aqui é um número, eu posso trocar a ordem aqui. Isso aqui fica escrito como sendo up, up. X, mais trocando a ordem aqui também, down, opa, desculpa, down, down, X, certo? E aí, se vocês reconhecerem esse cara, ele é aquele que a gente chama de projeção, o projetor, né? Então, vou fazer, por exemplo, uma soma em I de I, X. Nesse caso, o I, ele vale up e down, tá? E esse aqui é o que a gente chama de uma matriz identidade aí, né? Então, ou seja, ela vale, é unitária, né? Na verdade, ela não muda o valor, né? Então, sempre que a gente quer fazer uma mudança de base, a gente pode usar dessa matriz, certo? E aí, isso aqui tudo implica que eu posso escrever qualquer estado como sendo uma combinação linear dos estados dessa base, e esses A's e B's nada mais são do que as projeções nas direções, tá? Agora, pensando matricialmente, né, se eu fosse pensar do ponto de vista de matrizes, posso reescrever esse problema como sendo, por exemplo, esse x igual ao A vezes um vetor AB, certo? Mais um B, um vetor. Nossa, as letras ficaram horríveis, né? Porque eu usei já A e B aqui. Vamos chamar aqui de A1, A2, mais um B, B1 e B2, certo? E aí, esse é um vetor, né? Qualquer, e a gente pode escolher esse vetor, sem perda de generalidade, como sendo 1, 0, e esse aqui, 0, 1, de tal forma que eu tenho aqui A e B. Tanto que, se eu fizer a projeção desse vetor x em qualquer um desses dois, o que eu tenho que obter são esses valores, né? Então, se eu fizesse, por exemplo, né, eu vou chamar esse vetor aqui de U, né? Que é de up, sei lá. E esse aqui de D. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que projetar. Então, eu faço U, complexo conjugado transposto, né? Até existe um símbolo para isso, que é o DAG aqui, x. Isso aqui vai ser o quê? Complexo conjugado, transposto, como ele são números, então complexo conjugado são os próprios números, que projeta nesse vetor x aqui, A e B. Então isso aqui é A, certo? Se eu fizer agora o D, complexo conjugado transposto, então isso aqui vai ser 0, 1, A, B, e isso aqui igual a B. Então, se a gente volta, é exatamente a mesma coisa que a gente tinha, né? Eu posso identificar esse vetor aqui, então, como sendo, só mudar a cor aqui, esse vetor U aqui como sendo o nosso up, e o D aqui como sendo o nosso down, certo? E aí, esse o complexo conjugado vai ser o BRA daquele cat. E esse aqui vai ser o BRA desse cat que está aqui, né? E aí sim, esse cara que está aqui nada mais é do que o x, só que na notação matricial aqui, ou seja, na forma de um vetor coluna, tá? Então, agora a gente pode pensar nessa descrição para esses sistemas. E agora? Esses são os vetores,
Mas o que acontece com os operadores? Né? Então, os operadores, que são as coisas que são mensuráveis, eles passam a ser matrizes, né? Então, são matrizes, e nesse caso, são matrizes 2 por 2, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um dado operador O, nessa base, ele tem um O, 1, O, 1, 2, O, 2, 1, O, não, né? O, 2, 2. Por quê? Tem dois estados. Se a gente colocasse esses estados aqui, né? Por exemplo, só para identificar, só para up, down, e aqui eu teria o up, down. Esses elementos de matriz podem ser obtidos de que forma? O elemento O e J, ele nada mais vai ser do que a projeção I, operador O, J, certo? No caso, o O, 1, que aparece ali, tá vendo? Por isso que eu coloquei esses caras aqui. Então vai ser, atua o O, 1 sobre o operador up e projeta no estado up. Então isso aqui fica up, O, up, certo? A mesma coisa com o O, 1, 2. O, 1, 2. Isso aqui vai ser atua sobre o estado 2, projeta no estado 1. Então, projeta no estado 1 de um operador atuando sobre o estado 2. Bom, se a gente está falando de coisas que são mensuráveis, ou seja, que se eles são observáveis, tá? Então, vamos colocar assim, observáveis. Então, isso significa que eles têm que ser hermitianos. O que é um operador hermitiano? Significa que o seu transposto igual, complexo conjugado, né, transposto, igual a ele mesmo, tá? Então, significa que se isso é assim, o O 2, 1 tem que ser, então, down O up. E isso é igual a O 1, 2, complexo conjugado transposto, porque ele tem que ser hermitiano, essa é a condição. E por fim, eu tenho que o O2, 2 vai ser down, O, down, certo? Então eu tenho todas as possíveis configurações. E aí a primeira coisa que a gente pode fazer é, tá, beleza, dentro dos operadores que nos interessam no caso do spin, eu tenho dois que são bastante importantes, né? Por exemplo, o S2, certo? Por quê? Porque eu sei o que acontece quando o S2 atua num estado do tipo SMS, né? Então isso significa S2, nesse caso, meio. E aqui eu posso ter mais ou menos meio, certo? Isso aqui me retorna S mais 1, H cortado ao quadrado. Acho que no vídeo anterior eu pus H sem ser ao quadrado, tá? Então só tomem cuidado com esses símbolos. S e MS, tá? Então, ou seja, como o S é meio independente do MS, esse valor aqui vai ser 3 quartos de H ao quadrado S, né? Aí já colocando os valores, né? Meio mais meio, meio e mais ou menos meio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que S2, que atua em up, lembrando, vai ser meio mais meio, é 3 quartos de H2 up. O S2 atuando no down me dá 3 quartos de H2 down, certo? Agora, quem que é a cara desses caras aqui em termos de matrizes, né? Então a gente tem dois possíveis procedimentos.
primeiro vai ser o quê? Eu preciso calcular os valores SJ dos elementos de matriz, igual a gente fez aqui para o O. Tá? Então, o S... Nossa. O S AP. AP, né? S2 AP. AP vai ser o quê? Vai ser AP S2 que atua no AP. Mais o S2 que atua no AP, eu sei quanto que vale. Ele vale 3/4 de H2 AP. E aí, se eu projetar, então isso aqui me dá 3/4 de H2, esse é o alto valor, AP e AP. Como isso forma uma base, isso é 1. Tá? Agora, o S down vai ser exatamente a mesma coisa, porque eu só tenho um alto valor para esse cara aqui. Então, isso aqui me dá 3/4 de H2 down. Já os cruzados, né, o up e o down, isso vai ser o quê? 3/4, opa, esse aqui é o valor da projeção, né? Então 3/4 de H2 up, down. Só que isso é zero, isso forma uma base. E o S down up, né? S2 down up, isso aqui dá 3/4 de H2 down up, que também é zero. Então a representação matricial desse cara aqui, só para colocar aqui na frente e aproveitar o espaço, vai ser S2 igual a 3/4 de H2, 0, 0, 3/4 de H2. E eu posso simplificar isso, né? Como tem só múltiplos de 3/4 de H2, 1, 0, 0, 1. Tá? Então, ou seja, como era esperado, o operador S2 ele é diagonal. Por quê? Porque essa base SMS é uma base de autoestados desse alto valor, desse vetor, desculpa, são os autovalores desse vetor. São os autovetores dessa matriz, né, desse operador. Então, se eu estou escrevendo um operador na sua base de autoestados, então necessariamente o retorno que eu tenho é uma matriz que é diagonal, né? Foi assim que a gente definiu. E na diagonal eu tenho os autovalores. No caso do S2 eu tenho dois autovalores que são degenerados. Isso a gente já sabia. Por quê? Eles são diferentes pelo fato que cada autovalor desse está associado com um estado que tem números quânticos MS diferentes. Então eu preciso olhar para o outro operador, que é o SZ. Então, agora a gente pode usar esse mesmo procedimento para obter a forma matricial do SZ, tá? Mas antes disso, eu falei que a gente tinha uma forma, né? Tanto marquei aqui como uma maneira de fazer isso, né? Essa maneira aí que está aqui. Vou fazer outra maneira, tá? Uma maneira 2i aqui, que é o seguinte. Vamos supor o S2 como sendo uma matriz genérica aí. Não genética, né? Genérica. Tá? Lembrando que ela é uma matriz genérica 2×2, porque eu vou representar numa base que tem somente duas configurações, né? Então, vou escrever esse S2 como sendo C, D, E e F, certo? Agora, o que eu tenho? Eu sei que se eu atuar o S2 sobre o AP, né? Lembrando que esse AP aqui nada mais é do que um zero, ele tem que retornar 3/2 de H2 AP, tá? Já, se eu atuar o S2 sobre o down, isso aqui tem que me retornar 3/2 de H2 down. Agora o down é o 0,1. Então, a gente pode fazer isso. Então, vamos fazer primeiro essa operação que está aqui. S2 que atua no AP. Então, eu tenho aqui C, D, E, F, 1, 0, que é igual a 3/2 não, né, pessoal? 3/4 aqui. 3/4 de H2, 1, 0, tá?
Então, fazendo aqui, eu tenho uma matriz 2 por 2, uma matriz 2 por 1, então, isso, exatamente 2 por 1. Então, isso aqui tem que me dar duas equações, né? Então, eu tenho a primeira, que vai ser C vezes 1 mais D vezes 0, que é 3 quartos de H2. Então, eu tenho aqui C vezes 1 mais 0 vezes D, né? Então, 1 vezes C mais 0 vezes D é igual a 3 quartos de H2, certo? Então, necessariamente, o C é 3 quartos de H2. A segunda linha me diz que E vezes 1 mais F vezes 0 igual a 0, né? Desculpa. Igual a 0. Então, o E necessariamente precisa ser 0. Eu não tenho nenhuma informação sobre o D e sobre o F. Mas o que eu sei? Eu sei que se eu atuar C, D, E, F em 0, 1, isso tem que ser igual a 3 quartos de H2, 0, 1. Tá? Então, é a segunda equaçãozinha que está aqui. Tá? Manter a anotação. Segunda equaçãozinha que está aqui. Então, a primeira linha aqui me diz que 0 vezes C mais 1 vezes D igual a 3 quartos de H2 vezes 0. Tá? Então, esse primeiro elemento que está aqui. E a segunda linha me diz que 0 vezes Z mais 1 vezes F igual a 3 quartos de H2 vezes 1. Tá? Então, olha, daqui não posso falar nada sobre o C, mas sobre o D eu posso falar que esse cara aqui é 0. E aqui não posso falar nada sobre o I, mas posso falar que o F igual a 3 quartos de H2. Se eu junto todos esses resultados, eu tenho que o S2, que é igual a B, C, D e F, vai ser 3 quartos de H2. Não, né? C, D e F. 0, 0 e 3 quartos de H2. Tá? Como a gente já tinha obtido. E vale ressaltar que ele é um operador hermitiano, porque se eu tomar o complexo conjugado, S2, complexo conjugado, transposto, ou seja, o autoadjunto, isso é o próprio S2. Então, esse é um operador hermitiano. O que isso significa? Que ele retorna autovalores que são reais. Então, ou seja, se o operador é um observável, aquilo que eu meço, então eu tenho que medir autovalores que são reais, tá? Agora, a gente pode escrever o operador SZ, tá? E aí fica fácil, né? Porque eu posso pensar o seguinte, posso pensar que o SZ, que atua em S, MS, ele me retorna MS, H, S, MS. Então, eu tenho dois possíveis valores, né? Que é o seguinte, o SZ no AP, lembrando que o AP vai ser meio mais meio, isso aqui me dá H sobre 2 AP. E o SZ, que atua no down, me dá menos, né? Então, porque o down tem MS igual a menos meio, então H sobre 2 down. Então, notem que SMS é autoestado do SZ com esses dois possíveis autovalores, H sobre 2 e menos H sobre 2. Então, não preciso nem fazer conta. Vocês podem fazer, mas calculem, né, todos os elementos de matriz, por exemplo, o SZ, vamos pôr em cima, IJ, que vai ser I, SZ, J, lembrando que o I e o J variam entre up e down, mas fica fácil de mostrar que o SZ
vai ser uma matriz diagonal nessa base, e os elementos da diagonal são os autovalores, tá? Então, essa aqui é uma matriz. É interessante que eu possa escrever essa matriz como sendo SZ igual a H sobre 2, aqui tem um sinal menos, né? 1, 0, 0, menos 1. E essa matriz aparece tanto que ela recebe um nome próprio. Ela recebe o nome de sigma Z. Então, eu posso escrever o SZ como sendo H sobre 2 sigma Z. Esse sigma Z é o que a gente chama, é uma das 3 matrizes de Pauli. Certo? Então, eu tenho o sigma Z e também tenho o sigma X e o sigma Y, que eu posso escrever nessa base, tá? Então, com isso, a gente tem uma representação para a matriz. Agora, como eu disse para vocês, já fiz S2 e já fiz SZ. Mas o que eu sei é o seguinte, eu sei que o SZ com SX, eles não comutam. Então isso é diferente de zero. Na verdade, a gente até sabe que isso é proporcional a SY. Se eles não comutam, significa que SX atuando nessa base é diferente de qualquer autovalor vezes esse estado. Então, ou seja, isso aqui não é autoestado. Então, não é autoestado de SX, certo? Assim como o SZ também não comuta com o SY. Então, isso aqui também não é autoestado de SY. Significa que SX e SY não serão diagonais nessa base. E quem são esses caras? Tá? Então, para isso, a gente vai usar novamente aquela ideia das matrizes S+, e S-, né? Lembrando que eu tenho o S mais ou menos definido como SX mais ou menos SY mais ou menos I SY, né? E aí a gente precisa lembrar quem são os autovalores dessas matrizes, certo? Por quê? Se a gente souber quem são os autovalores, eu posso atuar sobre essa base, né? E isso a gente sabe, porque quando eu olhei na álgebra do momento angular, a gente conseguia identificar aquele L mais ou menos atuando sobre o L e o ML, e aquilo me retornava H, L, L mais 1, menos ML, ML mais ou menos 1. Né? E aí o estado, só que o estado mudava. Lembra que eu tinha o L e aqui ele passava para um ML mais ou menos 1. Tá? Então, por isso que eram os operadores levantamento e abaixamento. O levantamento, ele sobe, né, um inteiro aqui no número quântico, ML, e o abaixamento ele abaixa. Lembrando que existe um teto, né? Se eu já estiver no último ML possível, então esse cara para de atuar, ele vira zero. Isso, a gente pode manter esse paralelo e escrever o seguinte, que o S mais ou menos, como ele obedece exatamente a mesma álgebra, ele pode... Opa, aqui eu pus MS, tá? Mas é ML. Vai ser S, MS, H, e agora eu substituo os números quânticos, S mais 1, menos MS, MS mais ou menos 1, S, e aí a mesma coisa, MS mais ou menos 1. Por que que eu preciso disso? Porque
isso aqui agora eu consigo escrever, né? Porque, por exemplo, se eu fizer o seguinte, vou mudar de cor aqui. Se eu fizer o seguinte, S+, que atua no app, certo? O que vai acontecer? O S+, ele vai atuar, o app, lembrando, é meio e meio, certo? Então, isso aqui me dá H, meio, meio, mais 1, menos, meio, meio, mais 1. Meio, e aqui meio mais 1, 3 meios. Opa, mas esse estado não faz parte da base. Mas, se a gente olhar esse cara aqui, ó, dá 0. Então, isso é 0. Então, esse é o topo, certo? Agora, se eu atuar o S- no down, lembrando que isso aqui é S-, meio, e menos meio, isso aqui me dá H, meio, menos, meio mais 1, aí menos, aqui eu tenho, ó, menos meio mais 1, é a raiz de tudo isso aqui, e aí sim, meio, eu lembro que eu estava no menos meio que está aqui, então isso aqui vai para menos meio, menos 1, menos 3 meios. Então, podem conferir essa conta aqui, ó, esse meio cancela com esse cara que está aqui, então isso aqui me dá um bom e grande 0, certo? Mas o que eu sei? Eu consigo colocar o seguinte, S+, que atua no down. Então isso aqui, S+, que atua no down, ele vai me retornar, só para completar, né? S+, meio, menos meio. Então, opa, aqui eu só troquei um sinal, tá? Aqui é menos também, certo? Menos, menos meio. Então, isso aqui me dá H, L não, né? Meio, meio mais 1, certo? Como eu estou aplicando mais, então aqui é meio, e aqui é meio. Não, é menos aqui, porque é o MS, né? Mas eu tô ao MS, que é menos meio, então aqui eu tenho menos meio, e o sinal aqui é o mais, porque eu estou aplicando S+. Mais 1, certo? E aí meio, e aí o que eu tenho? Eu tenho menos meio mais 1, que é meio. Certo? Esse valor aqui, só para fazer essa conta rapidinho, aqui dá 3 quartos, certo? Né? Então aqui eu tenho 3 meios vezes meio, 3 quartos. Esse aqui dá menos meio, né? Dá 1 menos meio, que dá meio, vezes menos meio. Então isso aqui dá menos 1 quarto. Menos 1 quarto com menos, mais 1 quarto. Então 3 quartos mais 1 quarto dá 4 quartos, que é 1. Então isso aqui me dá H. Meio, meio, que é H app. E lembrando que era isso mesmo que acontecia, né? Lembra que os passos eram de H, né? Então, se eu aplicar o S- no app, então façam essa conta. Isso aqui tem que dar H meio menos meio, que é igual a... Não, isso, que é igual a H. Então, ou seja, eu sei a ação dos S mais ou menos. E do que isso me ajuda? Isso me ajuda o fato que eu posso usar essa expressão aqui para escrever o Sx e o Sy em termos de S mais ou menos. Então, verifiquem por favor, mas a gente pode escrever o Sx, por exemplo, como sendo S mais
mais S menos sobre 2. E o SY como sendo S mais menos S menos sobre 2i, certo? Por quê? Agora eu posso escrever o seguinte: quem que é o SX na forma matricial? Vai ser o SX que atua no AP, projetado no AP, o SX que atua no down, projetado no down, opa, aqui é down. Aqui eu tenho o transposto complexo conjugado desse aqui. Desculpa aqui, gente, aqui era AP, né? Que eu estou projetando no AP. Aí aqui eu tenho down SX AP e aqui eu tenho down SX e down, tá? Pô, mas eu não sei, esse cara aqui não é autoestado desse operador, mas eu sei o seguinte, eu sei que o SX que atua no AP é a mesma coisa que esse operador aqui, ó, S mais S menos sobre 2 que atua no AP. Então eu faço a operação do S mais e faço a operação do S menos, certo? Então isso aqui me dá meio, tá? Ó, S mais que atua no AP, eu já estou no estado superior, então dá 0. S menos que atua no down dá H. S que atua no AP, né? H down, certo? Agora, se eu fizer o SX que atua no down, né? Então, ou seja, eu tenho essa linha e tenho essa. Então, SX que atua no up, SX que atua no down, SX que atua no up e SX que atua no down. Então, isso aqui me dá o quê? Me dá S mais S menos sobre 2 que atua no down. Isso aqui me dá meio. O S mais que atua no down dá H up. Então ele levanta o estado. O S menos que atua no down dá 0. E agora eu posso fazer as projeções, né? Então, tá vendo que ele mudou? Antes eu tinha up, virou down. Eu tinha down, virou up. Então o SX ele flipa esse vetor por um meio passo de H aí, tá? Então o SX, voltando aqui, vai ser o quê? Vai ser, ó, SX up projetado no up. Mas como ele flipa, vai aparecer aqui um down, um up escalar down. Então esse primeiro termo aqui é 0. Aqui agora eu tenho SX down, ele vira up, projetado no up. Ah, então como o up é projetado nele mesmo dá 1, aqui dá H sobre 2. Certo? Agora, aqui embaixo, eu tenho SX up, ele inverte, então vira down. Projetado no down, então aqui eu tenho um H sobre 2. E aqui eu vou ter um outro 0. Eu posso escrever isso aqui como sendo H sobre 2, 0, 1, 1, 0. E essa também recebe um nome especial, que é a matriz de Pauli, sigma x. Então, o SX pode ser escrito como H sobre 2 sigma x. Tá vendo que essa matriz sigma x, ela não é diagonal, né? Pelo contrário, ela é antidiagonal que está aqui, tá? Se a gente fizer o mesmo procedimento, aí eu deixo para vocês fazerem, vocês vão ver que o SY, ele vai ser H sobre 2, 0, menos I e 0, por conta desse 2i que aparece aqui. Então, isso aqui, ó, a gente pode chamar, né, já escrevendo aqui na frente, um SY, essa aqui é a matriz sigma y, SY igual a H sobre 2 sigma y. Então, eu tenho as três matrizes de Pauli que representam os operadores SX, SY e SZ em termos dessa notação matricial de matrizes 2 por 2.
E aí a gente pode ver que todos esses caras são hermitianos, né? Então, olha, esse caso aqui é interessante, porque o complexo conjugado dessa matriz vai... Aqui vira mais i, desculpa, e aqui vira menos i. E aí na hora que eu faço o transposto, isso é igual ao SY. Então isso significa que o epsilon, complexo conjugado transposto, é igual ao próprio SY, tá? Então eu consigo escrever essas matrizes de spin, tá? Então por hoje eu vou parar por aqui, mas a ideia é essa, a gente definindo essa base, né? Lembrando, tem uma base dos autovetores do operador SZ, a gente pode encontrar uma representação matricial para esses caras, 0 e 1, e aí representar eu posso representar as matrizes sigma x e sigma y. Agora, será que eu consigo também representar os vetores? Né? Quem são os autovetores desse cara? Né? Por exemplo, os autovetores do operador Sx escritos em termos da base sigma y. Né? A gente pode olhar por aqui, eles com certeza não vão ser mais 0, 1, 1, 0. Eles vão ter contribuição dos dois vetores, de tal forma que a gente consiga representar isso, mas fica para uma outra aula como a gente faz essa representação do sigma x, né, dos autovalores, dos autovetores, desculpa, dos operadores Sx e Sy em termos dos autovetores da base do spin Z, tá? Então é isso.